Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Bom, nesse vídeo de hoje, eu quero falar de um versículo da Bíblia que é muito usado pelos protestantes para atacar o Santo Rosário, É aquele versículo, São Mateus capítulo 6, versículo 7, Onde Jesus fala sobre não fazer repetições e tudo mais, Porque eles associam isso justamente com o formato devocional das orações católicas, a gente repetir e tal. Sequencialmente várias, a mesma coisa, Como a gente faz no Rosário, A gente repete sequencialmente 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai, vai repetindo, Aí eles usam isso para atacar o rosário, colocar como se Jesus fosse contra repetições nas orações, As rezas repetidas, as orações repetitivas. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Jesus é mesmo contra toda e qualquer oração repetitiva? Cara, vamos mudar aqui a cena, né? Tá aqui o texto, vamos ler o texto, Entender o contexto. Vamos ver várias outras passagens que mostram que não. O simples ato de repetir palavras numa oração não é um problema. O problema é outro. Vamos acompanhar aqui, vamos ler o texto que eu vou mostrar o que se trata. Versículo 7. Ó. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, porque julgam que serão ouvidos à força de palavras. Na Bíblia protestante, eu estou pegando aqui a versão Almeida, revista corrigida. Como é que está traduzido? Assim, ó. São Mateus capítulo 6, versículo 7, na Bíblia Almeida, revista corrigida, protestante. Só para comparar. Assim, e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Observa que na Bíblia Católica, na Ave Maria, está assim, ó. Não multipliqueis as palavras, ó. Não multipliqueis palavras. Na Ferreira de Almeida, protestante, está assim, não useis de vãs repetições. Então, tem uma diferença. Qual delas está certa? Na verdade, pode-se dizer que as duas estão certas. Essa tradução de vãs repetições não é assim errada, mas não é uma tradução completa. Digamos assim, não dá um sentido completo. Vamos olhar o texto no grego. Aqui no grego, aqui ó, São Mateus capítulo 7, versículo 6. No grego, o termo usado, aqui ó, no grego o termo usado é esse aqui ó. Não sei como é que se pronuncia. Aqui está com algumas repetições, mas vamos ver o significado da concordância de Strong. Né? Tá aqui, está em inglês, Vou traduzir no tradutor do Google aqui, para traduzir aqui, para a gente poder ler em português. Esse termo só aparece em São Mateus capítulo 6, versículo 7, como mostra aqui. Ó. A única corrente, São Mateus 6, 7. Vamos traduzir o texto. Só não fica traduzindo, demora um pouquinho. Aí, só um minutinho para traduzir. Já vai traduzir. Demorou para traduzir. Gaguejar, falar. Falo, sou prolixo, pronuncio palavras vazias, gaguejo, repito. Então, o termo tem sentido de repetição, mas também de ser prolixo, de falar demais. Quer dizer, então, o termo que é usado para São Mateus não quer dizer apenas repetições. Também. Mas, de modo mais geral, é ser prolixo.
palavreado excessivo, há muitas palavras. O que Jesus está proibindo aqui no primeiro momento, de maneira mais geral, é isso, palavreado excessivo. A tradução que aparece na Bíblia protestante, né, vãs repetições, não está assim errada, porque assim, não muda muito o sentido, mas ela induz, né, o leitor, a quando vê aquele texto, a associar com as orações repetitivas católicas, né? Naturalmente é feita colocada desse jeito para induzir a esse entendimento, apesar de que quando você lê o texto no contexto e compara com outras passagens da Bíblia, você percebe que não é simplesmente o ato de repetir que Jesus está proibindo, que aquela passagem não é nenhum impedimento para o Santo Rosário. Quer ver? Ó? Vamos primeiro mostrar outras passagens, para a gente entender que repetir não é em si alguma coisa errada, não é em si errado, né? E depois vamos entender o que Jesus realmente está proibindo aqui. Então, vamos continuar lendo o versículo. Versículo 7, versículo 8, coloca assim: Não os imiteis, quem? Os pagãos, né? Que ele mencionou no versículo 7. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então ele ensina o Pai Nosso, logo depois dessa instrução sobre não repetir, e não imitar os pagãos, nessa prática, ele ensina a rezar o Pai Nosso. Vamos ver, então, a versão paralela do Pai Nosso, que está em São Lucas, que inclusive foi o evangelho, né, de domingo agora, né? Domingo, dia 24 de julho de 2022, né? São Lucas 11, né? Aqui a partir do versículo 1. Um dia, no certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Disse-lhe ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, e venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continuou: Se algum de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. Se ele lhe responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-te para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, é aquele que procura acha, é que bater se lhe abrirá. Então, sabe que na versão de São Lucas, depois que Jesus ensina o Pai Nosso, ele conta uma pequena parábola para ensinar sobre a importância de rezar com frequência, né? De perseverar na oração, né? Que ele fala, né? De uma pessoa que vai procurar um amigo à meia-noite pedindo que lhe empreste 3 pães porque essa pessoa recebeu visitas em casa, né? E ele fala que se a pessoa não der os pães porque ele é amigo, vai dar por causa da importunação, porque você ficou insistindo várias vezes. Uma hora ele vai perder a paciência. Ah, pega logo o pão aí, quando você quiser, entendeu? E para de me encher o saco. Então, quer dizer, nessa parábola, Jesus está ensinando o quê? Pedir insistentemente a mesma coisa. Ele fala de uma pessoa que pediu insistentemente pão até conseguir. Então, quer dizer, a parábola que ele usa para ensinar sobre oração, ele está mostrando uma reza repetida. Um pedido repetido é a mesma coisa, ele está ensinando uma oração repetida. Né? E tem uma parábola muito semelhante a essa no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18 aqui. Ó. São Lucas capítulo 18. É a parábola da viúva e do juiz rico. São Lucas 18, a partir do versículo 1. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim refletiu consigo: Eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça.
senão ela não me cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Ouviu o que disse este juiz iníquo? Por acaso não fará Deus justiça a seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura, tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Observa que Jesus conta a história de uma viúva que ia até um juiz para ensinar sobre a importância de perseverar na oração. Igual aquela parábola dos pães emprestados, né? Em Lucas 11. Aqui ele conta a parábola da viúva e do juiz para falar sobre a importância de perseverar na oração. E a história é de uma viúva que repetidamente fazia o mesmo pedido ao juiz iníquo. E ela pediu tantas vezes que o juiz perdeu a paciência e acabou concedendo o pedido. Porque ela importunava o juiz. Porque o juiz se incomodou. O juiz ficou de saco cheio. Chegou uma hora que ele ficou de saco cheio. De tanto aquela mulher ir lá fazer o mesmo pedido para ele. Ele foi lá e resolveu conceder. Faz-me justiça contra o meu adversário, né? Fez a justiça que ela pedia. Quer dizer, então, novamente, nessa parábola, o que Jesus está mostrando é o quê? Pedir repetidamente a mesma coisa. Novamente, ele ensina a rezar usando uma parábola que fala de uma reza repetida, né? De pedir várias vezes a mesma coisa. Então, já dá para ver que Jesus não é contrário ao fato de você rezar em si mesmo, né? Agora, voltando para o Antigo Testamento, você tem outras passagens também que mostram a questão da repetição. Eu vou começar com o livro de Deuteronômio, né? Onde o próprio Deus mandando fazer repetição, né? Repetir várias vezes a mesma coisa. Aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6. É como se fosse uma espécie de oração mesmo. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4 até o 7. Ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando no caminho, ao te deitares ou te levantares. Aqui, ó. Deus dá o mandamento, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Depois Deus fala: esses mandamentos eu vou colocar no seu coração, e você vai ensinar aos seus filhos e vai falar deles. Seja quando você estiver na sua casa ali sentado, seja quando você estiver andando no caminho, quando você for em alguma estrada, quando você se deitar e quando você se levantar. Quer dizer, a todo momento, repita isso. O que Deus está falando. A todo momento, repita isso. Repetir várias vezes a mesma coisa. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deus manda repetir. Não é? Sempre, com frequência, né? Quer dizer, quase sempre, com muita frequência. Quando eu estiver sentado em casa, quando eu estiver andando numa estrada, né? Indo a algum lugar, quando estiver deitado, quando se levantar, sempre repetir a mesma coisa. É uma repetição. Então já vai dar para ver que, cara, Deus nunca foi contra o simples ato de repetir palavras. Isso em si mesmo não é problema. Agora, saindo aqui, nós vamos para os Salmos, né? Vamos lembrar que os Salmos também, de certa forma, são orações, não? Os Salmos, os judeus, eles usavam os Salmos como orações. Hinos, né, de louvor a Deus e como orações. Tanto que, se você for ler os evangelhos, vai dizer que Jesus, quando ele sai do cenáculo com os apóstolos para ir para o Getsemane, vai dizer que eles saíram depois do canto dos Salmos. Né? Está nos evangelhos, né? Eles foram depois do canto dos Salmos, né? São Paulo também, acho que se não me engano, em Colossenses 3,16 fala: cantai salmos, hinos de cânticos espirituais, né? Enfim. Hinos e salmos de cantos espirituais. Enfim. Então, os salmos são orações, né? Podem ser usados como orações. Então, vamos começar pelo Salmo 117 ou 118. Aqui na Ave Maria é o 117. Em outras Bíblias vai ser o 118. Como é que o Salmo começa? Salmo 117 ou 118, depende da Bíblia, começando a partir do versículo 1 até o versículo 4. Aleluia. Louvai o Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel: eterna é a sua misericórdia. Proclame a casa de Arão: eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repeti: eterna é a sua misericórdia. 4 vezes repetindo a mesma frase: eterna é a sua misericórdia. Então, repetição no Salmo. Né? Mais adiante, no mesmo Salmo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Versículos 10 a 12, ó. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor.
Ainda que me assediassem de todos os lados, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me envolvessem como chama de abelhas, como um braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor. 3 vezes repetindo, eu as esmagaria em nome do Senhor. Né? Ainda no mesmo livro dos Salmos, Salmo 135 ou 136. Né? Na Ave Maria, o 135, nas outras Bíblias, é o 136. Aqui, ó. Vamos ler o Salmo desde o início. Ó. Aleluia. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque sua misericórdia é eterna. Só Ele operou maravilhosos prodígios, porque sua misericórdia é eterna. Ele criou os céus com sabedoria, porque sua misericórdia é eterna. Ele estendeu a terra com as águas, porque sua misericórdia é eterna. Ele fez os grandes luminares, porque sua misericórdia é eterna. O sol que domina os dias, porque sua misericórdia é eterna. A luz e as estrelas para presidir a noite, porque sua misericórdia é eterna. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque sua misericórdia é eterna. Ele tirou Israel do meio deles, porque sua misericórdia é eterna. Graças à força de sua mão e ao vigor de seu braço, porque sua misericórdia é eterna. Ele dividiu em dois o mar vermelho, porque sua misericórdia é eterna. Ele fez passar Israel pelo meio dele, porque sua misericórdia é eterna. Ele precipitou no mar vermelho o faraó e seu exército, porque sua misericórdia é eterna. Ele conduziu seu povo através do deserto, porque sua misericórdia é eterna. Ele abateu grandes reis, porque sua misericórdia é eterna. Ele exterminou reis poderosos, porque sua misericórdia é eterna. Seom, rei dos amorreus, porque sua misericórdia é eterna. E Og, rei de Bazã, porque sua misericórdia é eterna. E deu a terra deles em herança, porque sua misericórdia é eterna. Como patrimônio de Israel, seu servo, porque sua misericórdia é eterna. Em nosso abatimento, ele se lembrou de nós, porque sua misericórdia é eterna. Ele nos livrou de nossos inimigos, porque sua misericórdia é eterna. Ele dá alimentos a todos os seres vivos, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus do céu, porque sua misericórdia é eterna. Percebeu? 26 versículos. Nos 26, repetiu a mesma frase, porque sua misericórdia é eterna. Ele fala, começa um trecho que vai variando de versículo a versículo, mas o fim do versículo se mantém igual em todos, porque sua misericórdia é eterna. Ou seja, 26 vezes no Salmo, do início ao fim, repetição da mesma frase. E aqui a gente já vê que é bíblico o formato das ladainhas católicas, né? É aquelas orações que a gente começa com um trecho que vai variando, de verso para verso, e um trecho que se repete, como como a ladainha de Nossa Senhora, por exemplo. A gente invoca o título de Nossa Senhora e termina com rogai por nós, né? Virgem das Virgens, rogai por nós, né? Rainha do Céu, rogai por nós. Por aí vai. Ou a ladainha de Todos os Santos, né? Ele vai invocando o nome do santo e diz rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Por aí vai. Aqui o formato. É esse mesmo formato. Né? Cada verso começa com um trecho que varia e finaliza com um trecho que se repete. Aqui. É bíblico, né? Salmo 135 ou 136. Esse formato de ladainha é bíblico. Isso aqui é uma ladainha, né? Salmo 150 também. E esse é em todas as Bíblias é o 150, né? Porque também os três, acho que se não me engano, do 147 a 150 é o mesmo, em todas as Bíblias. Porque é o Salmo 150. Salmo curtinho. Vamos ler do início ao fim. Ó. Aleluia. Louvai o Senhor em seu santuário. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Louvai por suas obras maravilhosas. Louvai por sua majestade infinita. Louvai ao som da trombeta. Louvai com a lira e a cítara. Louvai com tímpanos e danças. Louvai com a harpa e a flauta. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos retumbantes. Tudo que respira louve o Senhor. Percebe que a invocação, né? O invocativo louvai, né? O chamado o louvai aparece várias vezes. 10 vezes, né? 2 em cada versículo. Louvai, louvai o Senhor. Louvai, 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 louvai. Louvai, 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 louvai. Louvo o Senhor. Quer dizer, repetição. Né? Então, agora vamos para o livro de Daniel. E agora eu vou mostrar aqui, no caso, a parte deuterocanônica de Daniel. Tem na Bíblia Católica que não tem nas Bíblias protestantes. Mas é outra ladainha, igual do Salmo 135 e 136. Daniel capítulo 3. Né? Esse capítulo narra a história dos 3 jovens que foram jogados na fornalha, né? Aqueles que não quiseram se ajoelhar em adoração diante da estátua do rei Nabucodonosor, né? Então,
Capítulo 3. É o seguinte: o rei fez a estátua, mandou todo mundo se ajoelhar. Desse, todo mundo se ajoelhou, menos esses três. Menos, acho que é Sidraque, Misaque e Abdênago. Que é o Sidraque, Misaque e Abdênago. Todos, menos esses três, se ajoelharam diante da estátua, né? Se ajoelharam em adoração. O rei tinha exigido a adoração. Então, como punição, esses três foram jogados na fornalha ardente. Só que Deus os protegeu pela fidelidade deles. Não deixou que o fogo os queimasse. E a parte deuterocanônica desse capítulo relata que enquanto eles estavam na fornalha, eles cantaram uma ladainha. Entoaram uma ladainha em honra a Deus. Aqui, ó. Repetindo. Uma ladainha repetitiva. Bem parecido com aquele salmo ali. O mesmo formato daquele salmo, 135, 136. Começa no versículo 50 e... Cadê? Versículo 57, ó. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Céus, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Águas e tudo que está sobre os céus, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Sol e lua, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Estrelas dos céus, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Ó vós, todos os ventos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Frio e geada, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Frios e oragens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Gelos e neves, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Eu acho que ele já tinha falado isso. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Que a terra bendiga o Senhor e o louvo e exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Fontes, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. E vós, homens, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e o louvo exalte eternamente. Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Vós que estáis a serviço do templo, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Santos e humildes, bendizei, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Ananias, Azarias e Misael, louvai e exaltai. Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente, porque ele nos livrou da permanência das trevas. Salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente e arrancou-nos do meio das chamas. Percebe que uma repetição basicamente aqui 32 vezes, repetindo a mesma coisa. Bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Então, novamente, a gente vê aqui na Bíblia aquele formato de ladainha, como no Salmo 135, 136. É um formato de ladainha, né? Vários versos, em cada verso começa com uma parte que varia e termina com um trecho que se repete, todos os versos. Então, o formato das ladainhas católicas, né? Está na Bíblia, é o formato bíblico. Agora, voltando para o Novo Testamento, vamos ver Jesus repetindo palavras de oração, né? Vamos voltar para o Evangelho de São Mateus. São Mateus, no capítulo 6. No versículo 30. Depois do canto do salmo, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Então, vê que os judeus tinham. É um costume é um costume dos judeus repetir aqueles salmos. Então, e entre os salmos tinham salmos repetitivos. E repetiam vários trechos. Então, quer dizer,
Os judeus tinham esse costume, não tinha problema nenhum. Inclusive, salmos que repetiam o trecho. Mas, mais adiante aqui, ó. Versículo 39, ele começa a fazer sua oração. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e se encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 44. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quer dizer, pela terceira vez ele rezou dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então ele repetiu isso 3 vezes. Jesus repetindo. Para finalizar, mais uma passagem agora no último livro da Bíblia, Apocalipse de São João. Novamente vamos ver repetição. Agora, repetição da liturgia celeste. A liturgia celeste é o fundamento, é a base da liturgia terrena. A nossa liturgia terrena se baseia na liturgia celeste que está em Apocalipse. Né? Então, a gente vai ver aqui também o uso de rezas e orações repetidas. Até na liturgia é bíblico. Né? Vamos ver a oração repetida da liturgia celeste. Apocalipse de São João, capítulo 4. Apocalipse de São João, capítulo 4, versículos 6 a 8. Aqui, ó. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante, né, a uma águia em pleno voo. É claro que esses animais não são literalmente animais, né? Representam também uma representação do povo de Deus lá no céu. Versículo 8. Estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos, por dentro e por fora. Não cessava de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o dominador. O que era, o que é, o que era e o que deve voltar. São João diz, segundo, que ele teve a visão, que esses animais, eles dia e noite repetiam isso aí: Santo, 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 Senhor Deus o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Eles repetiam dia e noite isso. Ou seja, eles ficavam o tempo todo repetindo: Santo, 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 é o Senhor Deus o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Repetição na liturgia celeste. Se na liturgia celeste pode, repetição na liturgia terrena também pode. Agora vamos voltar para São Mateus, para o texto lá de São Mateus. Vai entender o que Jesus proibiu ali quando ele falou sobre não fazer repetições. O que exatamente Jesus queria proibir? Nós já vimos até agora na própria Bíblia que o ato de fazer repetição numa oração em si mesmo não é problema, não é? Repetir não é em si mesmo problema, não é? Eu quero mostrar uma coisa, que até a própria oração do Pai Nosso era repetida, né? Os primeiros cristãos eles tinham o costume de rezar 3 vezes o Pai Nosso ao dia, né? Aqui Jesus, logo depois que ele fala sobre não fazer orações, ele ensina a rezar o Pai Nosso. Eu vou mostrar aqui, né? No, no documento cristão lá do início, do primeiro século ali, volta do ano 100. Né? O catecismo mais antigo da igreja, né? Que é de quê? Vou mostrar aqui. E vamos ver que esse costume de repetir orações de reza repetida, até na história a gente vê que é um costume que vem desde o primeiro século. Eu já vou colocar o texto aqui, né? Então, quer dizer, além de ser um costume, além de ser fundamentado na Bíblia, isso também está fundamentado na patrística, na tradição da igreja, né? O costume de rezar repetindo as coisas, né? Repetindo palavras. Só achar o texto aqui.
Aqui, achei. Já vou colocar aqui na tela. Tá aqui. Didaquê. Didaquê, capítulo 8. 1 ao 3. O capítulo inteiro, ó. Que os jejuns de vocês não coincidam com os dos hipócritas. Eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Vocês, porém, jejuem no quarto dia e no dia da preparação. Que seria sexta-feira, que é o dia da preparação para o sábado, de acordo para os judeus, é o dia da preparação para o sábado, né? Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu evangelho. Rezem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa a nossa dívida, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Rezem assim 3 vezes por dia. Então, reze assim 3 vezes por dia. Então, na didaquê você tem essa orientação para os cristãos, para os católicos, né? De rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia. Então, esse costume de reza repetida é uma coisa que vem desde o primeiro século, desde a era apostólica, é um costume cristão que a igreja sempre teve. Não é? Então, voltando para o texto de São Mateus, tá aqui, ó, São Mateus capítulo 6, versículo 7. Vamos ler esse versículo com o versículo seguinte para a gente entender. Aqui, ó. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Então Jesus diz assim: quando vocês forem rezar, não multipliquem as palavras, como fazem os pagãos, que acham que vão ser ouvidos por muito falar. Quer dizer, não façam isso do jeito que os pagãos fazem, porque os pagãos, né? Os pagãos fazem isso achando que vão ser ouvidos por muito falar. Então não fazem como fazem os pagãos, ou seja, não falem demais, não usem palavreado excessivo, achando, como os pagãos, que vão ser ouvidos por falar demais. Que o fato de você falar demais vai fazer Deus te ouvir. Que, né, o palavreado excessivo teria algum poder de fazer Deus te ouvir. Não. Tanto que Jesus fala no versículo 8: não os imiteis. Não imiteis quem? Os pagãos. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Ou seja, Deus sabe do que você precisa antes de você pedir. Então, se fosse para Deus saber, você nem precisaria pedir. A gente reza, não é porque Deus precisa saber do nosso pedido, é porque Ele precisa que a gente tenha a iniciativa de pedir em reconhecimento de que nós precisamos dele. Vou dar um exemplo. Quando o povo hebreu ficou escravo no Egito, eles ficaram por 400 anos. E somente ao fim desses 400 anos, Deus libertou o povo. Por quê? Se você ler o capítulo 2 de Êxodo, você vai ver que Deus ele vai ver dizendo, assim, dizendo que o povo clamou a Deus o sofrimento, e o clamor do povo chegou a Deus, então Deus, né? Deus viu o sofrimento deles, né? E Deus ouviu, viu o sofrimento deles, se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Quer dizer, lógico que Deus, nesses 400 anos, Deus sabia o que o povo ia passar. Tanto que lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus já tinha avisado para Abraão que o povo seria escravo por 400 anos numa nação estrangeira. E Deus tinha falado que ia libertá-los. Quando o povo ficou escravo, Deus só agiu em favor do povo 400 anos depois. Do povo se tornar escravo. Deus só agiu 400 anos depois. Deus só agiu quando o povo clamou a Deus pedindo socorro. Quer dizer, Deus esperou que o povo pedisse socorro. Deus sabia que o povo estava passando, o que o povo estava sofrendo no Egito. Só que ele queria que o povo tivesse a iniciativa de pedir socorro a Deus. Que o povo reconhecesse que precisava de Deus. E é por isso que a gente reza. Deus sabe que a gente precisa, mas Deus precisa ele quer que a gente reconheça que a gente precisa dele. Por isso a gente pede. Mesmo a gente já sabendo o que a gente precisa. Então quando a gente pede, quando a gente faz uma reza, a gente faz uma oração, a gente tem que ter em mente que falar demais, pedir várias vezes a mesma coisa, não vai fazer Deus te ouvir. Não tem poder de fazer Deus te ouvir. Deus já sabe que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas se você perseverar na oração, se você perseverar confiante na oração, quando chegar a hora certa de Deus atender o seu pedido, se for da vontade dele, ele fará. É bom lembrar também que nem sempre o que a gente quer é da vontade de Deus. Por isso que muitas vezes a gente pode pedir e pedir várias vezes a mesma coisa e Deus não atender. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Mas se for a nossa vontade, se o que a gente quer é a vontade de Deus, quando chegar a hora certa, ele vai atender.
Vai atender não porque a gente pediu insistentemente, mas porque era a vontade dele e era a hora de atender. Era a vontade dele, era a hora de atender e a gente pediu. E a gente teve a iniciativa, a gente reconheceu que precisou dele. Né? Mas não porque a gente pediu várias vezes, né? Mas porque a gente reconheceu que precisa dele. Porque já era a vontade dele. Porque era a hora dele fazer o milagre. Né? Então a gente precisa. Então é isso que Jesus quer ensinar. Né? Ou seja, o que Jesus quer está dizendo para evitar aqui. O que ele não quer que faça. O que ele não quer é que se crie, digamos assim, uma certa superstição com o palavreado excessivo. O que ele não quer que se acredite que o palavreado excessivo tem poder de fazer Deus te ouvir. Como os pagãos acreditavam. Né? Inclusive, essa passagem de São Mateus aqui, Jesus está citando um texto de Eclesiástico. Outro livro deuterocanônico, que é o livro de Eclesiástico, capítulo 7. Né? Protestantes usam para atacar a fé católica e nem sabem que estão usando um ensinamento que Jesus tirou de um livro deuterocanônico. Né? Ou às vezes até sabem, mas enfim. Mas ignoram esse detalhe. Né? Enfim. É aquele ensinamento que Jesus tirou de um livro deuterocanônico. Aqui, ó. Eclesiástico, capítulo 7. Versículo 15. Na companhia dos anciãos não sejas falador, não multipliques as palavras em tua oração. Então é isso que Jesus quer ensinar. Evitar palavreado excessivo, né? Se você acha, não é para ter palavreado excessivo se você acha que isso tem o poder de fazer deixa eu ouvir. O que Jesus quer ensinar? Não criar essa superstição. Palavreado excessivo não tem poder de fazer deixa eu ouvir como os pagãos acreditavam que tinha. Entendeu? Então a gente vê daí que esse ensinamento de Jesus em São Mateus capítulo 6, versículo 7, nada tem a ver com o Santo Rosário, né? Porque quando a gente reza o Rosário, né, o Rosário são 4 textos, né? Tem o texto dos mistérios gozosos, depois o texto luminoso, o texto doloroso e o texto dos mistérios gloriosos. Mas quando a gente reza o Rosário, um católico acredita que a oração do Rosário, as repetições que a gente faz no Rosário, em si mesmos têm o poder de fazer Deus ouvir. Não. A gente crê que é uma devoção bela, a gente reza, pede a intercessão e a gente crê que se for da vontade de Deus, ele fará. Não é? Mas ali é o nosso modo de reconhecer que precisamos dele. Mas nenhum católico de verdade acredita que aquela oração, aquela repetição que tem no rosário em si mesmo, tem o poder de meio que forçar Deus a atender a oração. Não. Não, né? Então, acho que ficou bem claro, né, o que eu queria mostrar, né? Então, se você gostou, quiser mais conteúdo católico que eu ponho no meu canal no YouTube, que na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Canais, assim, canais católicos, né? De conteúdo católico, de formação, de apologética, de catequese, enfim. Pode se inscrever, tem o canal Bate-Papo Católico, do meu amigo Simplício, que de vez em quando participa das lives aqui. Tem o canal do Robson 2.0, Cláudio Campos, Hora do Macabeus, né? E esse é um excelente canal para quem quiser aprender, entender o Apocalipse segundo uma visão racional, né? O canal Hora do Macabeus tem, né? Tem estudo da doutrina católica, Inquisição Online, Informação Católica e vários outros, né? Tá aqui a lista, né? Você vê aqui, se gostar, você se inscreve, se não gostar, não se inscreve, aqui as indicações. É só clicar no nome do logo do canal e ver lá. Então, era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sino das notificações se não estiver ativado, me segue no Instagram, @católica, vou deixar o link na descrição, né? E é isso, né? Até a próxima, né? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau.